Salam aleikum, fofuchas. E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilo? Estamos aí de volta, né? Nessa ralação, essa correria aí. Vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo do segundo bimestre. Estamos vendo aí a Idade Média, né? E a Idade Média é uma coisa assim, bem complexa. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui, só relembrando o conteúdo que a gente viu, é que Idade Média ela acontece na Europa, é um acontecimento europeu, que ela vai acontecer entre o século V, né, e o século XV, até o século XV. A gente falou aqui que Baixa Idade Média, Alta Idade Média, que até 10, né? Até o século X você tem as invasões bárbaras, e a partir do século X para frente acaba as invasões bárbaras, você começa um período que a gente chama aí de Baixa Idade Média. Falamos que a Alta Idade Média que as características são mais fortes e na Baixa elas vão desaparecendo. Aí falamos aqui das principais características, falamos aqui do sistema feudal, e falamos aqui da suzerania e vassalagem, aquela ordem. Falamos aqui sobre a formação do Reino Franco, que vai dar depois no Sacro Império Germano, né, Romano-Germano, que vai até ser reconhecido pelo Império Romano do Oriente ou Império Bizantino. A gente vai falar aqui, vamos tirar certas dúvidas aqui hoje sobre alguns termos que confundem muita gente na prova. Então hoje a gente vai tirar essa dúvida. Basicamente, então, a gente está falando aqui sobre a parte de cima da Europa, tá? E ali, pegando ali a Itália, aquela parte ali. Você vai ter aí o Império Romano do Oriente e você vai ter um período que a gente vai ver aqui, que é um período onde você tem a invasão árabe, a invasão muçulmana no que a gente chama de Península Ibérica. Tranquilo até aí, gente? A gente vai começar hoje a ver isso aqui. A gente vai dar uma olhadinha agora aí, né, na Península Ibérica. Essa invasão da Península Ibérica e a ocupação muçulmana nessa área aí. A gente vai ver, vamos chegar até o que a gente chama das cruzadas. Que a gente vai ver as cruzadas e vai entender aí como tem início o fim da Idade Média. As cruzadas aí, ela vai dar aquela alavancada, o que a gente chama de alavancada para o fim da Idade Média. A gente vai ver aí toda a Guerra da Reconquista, vai falar sobre a Guerra da Reconquista e vamos falar sobre as cruzadas e como isso vai levar ao fim da Idade Média. Vamos lá, galera. Antes de a gente começar a falar sobre aqui, para gente falar sobre o califado, né? O Mida, que é esse califado que vai invadir aí a Península Ibérica e tomar aquilo tudo lá. Antes de começar a falar isso, a gente tem que, primeiro, André, o que é isso? Eu não consigo entender. Vamos lá. Por isso aqui eu falei lá na aula de filosofia a importância da gente ver a estrutura, né, do abraonismo, das religiões judaica, da religião cristã, da religião muçulmana, o Islã. Falamos aqui sobre Maomé, não foi? Lá em filosofia eu já comecei a construir isso. Se você não lembra, volta lá para ver, né, o videozinho que fala sobre essa parte aí da formação aí da gnose. É só olhar o videozinho do bimestre passado que te viu gnose. Aí te viu lá a formação, né, do que a gente chama de abraonismo.
É muito importante isso. A gente vai usar agora aqui pra caramba. Por que, André? Que a primeira coisa que, antes de eu começar a falar aqui, e a todo momento eu vou parar e vou relembrar isso aqui, é importante você se ligar, em que você tenha aqui 3 fatores que são importantes. Aí esquece se você está no cristianismo, esquece se você está no Islã, e a gente vai discutir aqui, eu vou estar dando a explicação, seja lá qual for. Pensa o seguinte: se você tem poder político e militar, essa estrutura político e militar, e você tem o poder ideológico, religioso. Então, olha só, para você compreender o que eu estou falando. Enquanto nós vimos aqui, em que você tem os bárbaros invadindo, e aos poucos eles se cristianizando, você vai ver um processo em que o poder militar e o poder do Estado, ele está abaixo do poder ideológico da Igreja Católica. A gente fez até aqui a pirâmide, onde quem está em cima é o clero. Então você tem um poder ideológico, o poder da religião, abaixo do Estado. Mas eles são separados. Porque o rei é rei, a nobreza é a nobreza, é o poder militar, e a igreja com o papa, os bispos, são o poder religioso. Esses poderes estão separados. O que eu quero que você entenda é que quando a gente vai entrar agora no Islã, a gente vai dar uma olhada no islamismo, você vai ter esse poder aí também separado. Você vai ter uma briga aí nessa divisão de poder, nessa estrutura aí. O poder separa, quem governa é quem controla a religião. Então você tem, para você entender o Islã, você vai ter que entender isso. Há uma discussão aí em qual poder comanda qual, tá? Para você entender isso. Só lembra aqui que nós vimos aqui que quem cria a Igreja Católica é o imperador Constantino. Ou seja, era o poder militar, o imperador era o líder da religião, era o líder do poder ideológico. Tranquilo? Sacou aí? Beleza? Então, olha só que aí o Império Romano cai, e agora que está se reconstruindo, esse poder ideológico que está acima do poder do rei. Entendeu? É o que a gente vai falar aqui, a gente chama de cesarismo. O que é cesarismo? É o poder divino do César, do imperador. Então, ele é o poder divino também. Tá? Então você não tem um papa acima do César. Deu para entender? Esse cesarismo aí do imperador? Tranquilo? Sacou? Que você não vai encontrar isso no Sacro Império Romano Germânico, no Império Carolíngio. Lembra? Carlos Magno vai dando poder para a igreja. Mas a igreja tem um poder ideológico e ele tem um poder militar. A gente vai ver essa construção aí, ó. Quando o Sacro Império Romano Germânico aparece, a Igreja Católica ela já é um poder filosófico com tribunais, esse tipo de coisa. Olha como esse poder aí é revertido. A gente vai discutir isso porque a gente vai para o antigo Império Romano, do Oriente, o Império Bizantino, que a gente vai discutir aqui também daqui a pouco. E vai ver também aqui o Islã, essa discussão. Tranquilo? Então, primeira coisa, você tem que entender isso. Segundo, a gente tem que estabelecer aqui a visão em relação à etnia. Não tanto etnia, a discussão de grupo étnico, raça, né? Se usava muito essa palavra, mas é grupo étnico. Grupo
étnico, clã, né? Que a gente vai ver aqui. Quem comanda? O poder ele tem que estar preso a uma etnia, entendeu? A tentativa, quando eu falar do Islã, a tentativa de etnias de manterem o poder na mão delas. Primeira coisa, árabe e muçulmano. Não é a mesma coisa. Nós vimos aqui. O árabe, vamos lá. Árabe é quem nasce nas regiões de cultura arábica, que falam a língua arábica, que tem cultura arábica. Não necessariamente todo mundo que está ali muçulmano. Na sua grande maioria, tipo 99%, são muçulmanos. Daí a gente confundir árabe com muçulmano, tá? Mas existem árabes que não são muçulmanos, tá? Você entender aí, povo árabe que não é muçulmano, tranquilo? E nem todo muçulmano é árabe, porque a gente vai ver aqui a estrutura do Islã, com Maomé, ela vai crescendo e ela vai entrando em outras regiões e vai convertendo a galera, né? Trazendo essa galera, convertendo essa galera para o islamismo. Eles não chamam nem de conversão, eles chamam de retorno. Enquanto o cristão ele se converte, o muçulmano ele retorna. Ou seja, na verdade você estava perdido e você retorna ao seio de Alá. É como se você estivesse perdido e estivesse retornando. Então a visão é diferente, não é converter o cara. É a ideia de que ele está retornando, ele acordou desse mundo de ilusão que ele vivia e voltou ao seio de Alá. A visão que eles têm é essa. Então, tranquilo até aí, gente. Então, só para a primeira coisa para a gente poder entender, que aí você vai começar a entender que o governo do Islã, só lembrando aqui, a gente falou aqui, Islã significa a palavra submissão, Alá, então é o reino muçulmano, que ele começa com Maomé, nos territórios árabes. Entendeu? Sendo governado por clãs, por tribos árabes. Só que isso vai se expandindo para regiões que não são árabes. E elas vão se convertendo também. E o Islã vai ficando maior. Então é importante você entender isso, porque você vai perceber a dificuldade que você tem em manter esse poder dentro, esse controle do grande Islã pelos povos árabes. A tentativa de controlar o Islã através dos povos na mão de uma etnia, na mão de um clã, na mão de um grupo. Tranquilo até aí, gente? Então percebeu aí? Você começa a construir isso, a gente já está começando a entender isso. Vamos lá. Outra coisa que é importante a gente entender. Para os cristãos, quando eles olham para o muçulmano que vive no litoral da África, lá na parte de cima, eles chamam esses muçulmanos de mouros ou negros, né, pretos. Eles chamam porque eles já são mais escuros. Inclusive se fala África branca, eles não são brancos, mas eles também não são negros como os negros da África do Sul. Eles já têm os traços mais afinalados e eles são chamados de mouros ou sarracenos. Porque você vai ver no texto aí o cara falar sarraceno, mouro, muçulmano, árabe, aí tu começa a enlouquecer. Olha aí, ó. Aí você fala, caraca, bicho, árabe,
Tá legal. Muçulmano que é daquela região arábica. Que tem lá a cultura árabe, dos povos da Arábia. Não, beleza, tranquilo. Ah, não, ele é um moro, sarraceno. Então ele é um muçulmano africano. Ele é muçulmano, mas ele não é da cultura árabe. Entendeu? Percebeu aí? Para a gente começar aí a desembolar essa estrutura. Xiitas e sunitas. Aí começa a entrar naquele negócio que a gente falou aqui. Quando Maomé ele morre, que ele está construindo o Islã, e em que ele morre, a gente vai ver aqui, vai estar falando sobre isso, vai começar o que eles chamam de processo de califado. O que vai acontecer? O Maomé, ele, quando ele morre, ele deixa o poder militar com uma pessoa e o poder religioso com outra pessoa. Esses dois poderes, na visão de Maomé, ele não tem que estar, ele não é que não tem que estar, ele não botou nas mesmas mãos, certo? Mas estava todo mundo ali dentro da mesma família. Aí começa o que a gente chama de califado. O califa é o cara, é o sucessor de Maomé. Ele é o sucessor político e militar. Ele não é o sucessor religioso, ele não é um profeta. Ele é o encarregado, o califa, ele é o encarregado de manter o Estado Islâmico. Olha aí, o governo islâmico. E você tem os líderes religiosos. Que aí você vai vendo aí, você vai ter vários líderes religiosos. Então, quando eu falo califa, a estrutura do califa, ele é uma estrutura política. Só que acontece o seguinte, a gente vai estar dando uma olhada aqui, que os primeiros califados, eles são feitos pela família do próprio Maomé. Vamos falar que é sogro, primo, você tem uma sucessão aí de familiares de Maomé. Então dentro desse grupo, surge uma ideia que eles chamam de xiitas. Xiita é quem acredita que quem deve governar o Estado Islâmico é um parente de sangue do profeta Maomé e não qualquer outra pessoa. Então é interessante isso, você entender isso, porque no momento em que a gente for parar aqui, olhar e ver e que o Estado Islâmico, ele agora, que o Islã, olha aí, que o Islã, ou o Estado Islâmico, ele agora é maior do que as regiões árabes, ou seja, agora ele domina regiões, você tem muçulmanos que não são árabes, manter esse poder do califado na mão da família ali de Maomé é segurar o poder entre os árabes. Então é importante você entender isso. Aí está a discussão, toda a briga que tem dentro deles aí. Então você tem aí a ideia dos sunitas, a ideia dos xiitas. Os xiitas, eles acreditam nessa visão que quem deve governar o Estado Islâmico é um sucessor familiar de Maomé. Beleza. Você tem aí os sunitas. Os sunitas têm uma outra visão. Eles acreditam que esse califa,
esse governante do Estado Islâmico, ele não necessariamente tem que ser da família. Ele tem que ser um iluminado para governar. Então, você tem aí o lado profético que, teoricamente, escolheria o califa. Você tem aí agora na verdade, aí você tem no xiitismo uma visão de onde está tudo junto. Estado e religião estão mais juntos ali. Ideologia religiosa. No lado sumítico, não. Os sunitas, os sunitas, eles já têm uma visão onde o lado religioso ele é quem vai abençoar o califa. André, como assim? Olha o rei. O Papa não vai lá e bota a coroa. Não seria Deus escolhendo? Eu falei aqui do poder. Eu falei, o rei, ele tem um poder divino. Deus, através do Papa, que é o seu representante na Terra, escolheu aquele cara para governar. Então, na visão sunítica, você tem aí um poder religioso que é separado do poder militar, mais separado do poder militar. E tem aí uma briga, olha aí, vai ter uma briga até dentro dessa visão aqui dos sunitas. Será que quem escolhe o califa é o líder religioso? Ou vai ficar parecido com as monarquias cristãs, onde é hereditário? Você tem o líder religioso que bota lá a coroa no cara, mas quem sucede o califa é o filho dele e vai embora. Ou vai ser uma escolha do líder religioso? Tranquilo até aí, gente? Deu para a gente perceber essa estrutura? A gente está construindo aquilo que é a parte mais complexa. Para você entender essa estrutura, você entender aí, a gente vai desenhar isso aí. Vamos lá. Então, como o califado ele fica muito grande, a gente vai ver aqui, você vai ver que o Estado Islâmico ele vai ficar tão grande, o império aí, seria um império, o califado ele fica tão grande que vai começar a se dividir em regiões, que são emirados. Então o emir é um líder militar, é um líder político que vai governar uma grande faixa de terra do califado. Tranquilo? Então é importante entender o que é o califa e entender o que é um emir. O emir ele não tem um poder religioso. O califa ele tem mais, ele pode ter, foi o que a gente falou aqui, dependendo se é xiita ou se é sunita, para o xiita ele é líder religioso também. Percebeu? Agora, o emir não, o emir é só um governante militar. Vamos lá então, fofuxos, vamos seguindo. Antes de começar a olhar o mapa, só vou mostrar aqui pra gente aqui que eu tinha feito aqui essa estrutura e acabei nem mostrando pra vocês. Acabei falando, a gente falou, mas a gente não viu, aqui no nosso quadro. Árabe, aí quem nasce em país do Oriente Médio, de cultura árabe, muçulmano, que é o fiel que se converte, retorna, que a gente falou aqui, eu expliquei, retorna ao islamismo. O sarraceno, como os cristãos chamam os muçulmanos da África, os mouros, Aí expliquei aqui a diferença entre xiitas e sunitas, A gente falou aqui, para os xiitas, quem deve governar são os parentes de Maomé, E você tem aí os sunitas, que para quem deve ser um poder divino, deve ser escolhido
pelo poder divino. Que a gente viu aí. Vimos aqui os 2 cargos principais, tem uma lista, né? Posso até deixar depois para vocês aí na plataforma, de títulos, de nobreza árabe, mas aí ligados ao lado tanto militar aí quanto ao lado religioso, mas os mais importantes para a gente usar aqui, que a gente vai estar usando mesmo, o califa, que a gente falou que tem essa dualidade aí desse poder místico, né? Também, e o emir, né? Sucessor político de Maomé, responsável por governar todas as terras do Islã. Aí você tem, como o Islã cresceu muito para além dos territórios árabes, aí você tem agora aí a divisão dos Emirados. O líder político militar responsável por enorme extensão de terra do califado chamado Emirado. Corresponde diretamente ao califa. Ele está subordinado ao califa, que ele está querendo dizer aqui. Tranquilo? Agora, só que já vimos, vamos seguir agora para o nosso mapinha. Beleza, galerinha? Vamos lá? Então, olha só, agora vai ficar mais fácil da gente começar a entender todo esse processo aí do grande Islã. Primeiro momento aqui, ó, nessa período aqui que vai, de 622 a 632, que é o período aí até onde vai até a morte de Maomé, você tem aqui, dentro da Arábia Saudita e das regiões árabes, você tem o Islã aqui dentro. Então, nesse primeiro momento, enquanto Maomé, ele está ali governando, ele está liderando, o Islã, você está dentro ainda de territórios árabes. Você está dentro de territórios árabes. Quando ele falece, que você vai ter aí essa mudança, você vai ter o crescimento aí, tá? Do Islã, aí segundo, com o que a gente chama de califado ortodoxo, que vai até 661, a gente vai estar discutindo aqui daqui a pouco isso. Ele já parte aqui, ó, pega Egito, Líbia, Síria, Iraque, Irão, Armênia, olha aí. Você tem regiões aqui que eles vão virar regiões muçulmanas, mas eles não são árabes, Então você tem o califa, que é o sucessor, que foi o que a gente falou aqui. Nesse primeiro momento aqui, ó, do califado ortodoxo, você tem aí o sogro do Maomé, depois primo de Maomé, e vai embora, Você tem o período ortodoxo. E o período em que a gente vai ter, dentro da Península Ibérica, ou que os árabes chamam de Andaluz, ou seja, iluminada a alegria, radiante de alegria, a Península Ibérica, a presença dele já é no Califado Omíada. Depois aí a gente vai discutir esse Califado Omíada aí, como ele vai quebrar, e ele vai vir aqui para a Península Ibérica, o Califado de Córdoba, que a gente vai falar aqui, que aí só rola aqui dentro, tá? Mas aí a gente vai ver todo esse período aí, a gente vai ver toda a extensão. A grande verdade é que o Califado Omíada é o maior momento de extensão do Islã, em que o Islã ele se estendeu com maior rapidez aí. Coisas que eu quero que você entenda. Tá aqui, ó, os reinos francos, tá aqui o Sacro Império Romano Germânico, que a gente falou, aqui em cima a França, aqui a Alemanha, essa área toda aqui. Tranquilo aí, ó, com a Igreja Católica, Olha o Império Romano, que é também chamado de Império Bizantino, porque, na verdade, capital era Constantinopla, a cidadezinha aqui que liga, Constantinopla, também chamada de Bizâncio. Daí,
que ela troca de nome e vira Bizâncio. Então, você tem aí o Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino. Olha o tamanho dele, como é que ele ficou. Ele foi reduzido a isso aqui. A importância do Império Bizantino, que faz a ligação do Oriente, eles chamam de Oriente Próximo, né? O Oriente Médio, aqui você tem Japão para cá, né? Então, Extremo Oriente e aqui o Oriente Próximo. Eles chamavam de Oriente Próximo, Oriente Médio, né? Que tá, a importância, né, de Constantinopla, a cidadezinha aqui, é a capital do Império Romano do Oriente ou Império Bizantino. Tranquilo até aí, gente? Então atenção aqui nesse mapa. A gente já está discutindo isso. Você vai falar sobre cruzadas, a importância disso aqui, né? Dessa discussão aí, começa a importância disso aqui para a gente poder entender essa estrutura. Segundo aqui, ó, península, braço de terra que entra para o mar, Península Itálica, que é tipo uma bota, né? Indo para dentro do mar Mediterrâneo, e a Península Ibérica, que hoje é Portugal e Espanha. Que aí a gente tem aí o que os muçulmanos chamavam de Andaluz, né? A Andaluzia, né? A Andaluz. Vamos lá, gente. Outra coisa importante que a gente vai começar a falar aqui sobre as cruzadas daqui a pouco, a gente falar sobre as cruzadas, a importância de você entender, ó, aqui, ó, dentro do mapa, Jerusalém. Aonde fica Jerusalém, tá? A cidade de Jerusalém. Outra coisa aqui que eu quero que vocês olhem no mapa, para a gente fechar esse pedaço, é o que a gente chama aqui, ó, de África Branca. Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos. Quando você tem aqui o que a gente chama de África Branca, ou então que os europeus chamavam de mouros ou sarracenos, em geral marroquinos, né? Da Argélia, o pessoal chamava de sarracenos ou mouros. Pô, já deu uma olhada boa agora nesse mapa, deu uma construída aí. Agora que a gente, né, pode começar a falar. Agora você está estruturado, você tem como agora a gente começar a falar sobre essa ocupação, né, essa ocupação muçulmana, islâmica dentro, né, de Andaluz. Como você vai ter aí essa entrada dos sarracenos na Península Ibérica. Olha como é que fica mais fácil agora de você começar a entender o conteúdo. É que aí no livro você vai olhando esse monte de nome e tu fala, que isso, né? Se embola todo. Quando a gente começar a falar depois sobre as cruzadas, a importância do Império Bizantino, que era também católico, a gente vai relembrar aqui, a gente falou aqui, já falamos isso, né? Que há uma divisão, a gente vai relembrar aqui, da Igreja Católica, cisma. A Igreja Católica ela se divide em Igreja Católica Ortodoxa, fica aqui no Império Bizantino. Você vai ter uma Igreja Católica Apostólica Romana. Você tem duas igrejas católicas diferentes, com características aí diferentes, a gente vai discutir essa parte aí, mas como essa Igreja Católica Ortodoxa, ela está sufocada pela essa estrutura, então há necessidade de uma comunicação entre as duas igrejas católicas, acordos para poder frear esse avanço. A gente vai entender como vai essa estrutura do Islã enorme que vira aqui, né, nesse califado omíada, como ele quebra. Vamos dar uma olhadinha daqui a pouco. Como ele vai quebrar. Tranquilo? Vamos lá? Vamos lá, galera. Primeiro período do Islã, como a gente falou aqui, ó, a expansão do Islã até a morte de Maomé, em 632, você vai estar só aqui
dentro, né, da região arábica, dentro dos povos árabes. Maomé morre, agora vai começar o califado. Primeiro califa, Abu Bakr. Abu Bakr, era sogro do Maomé. Como a gente já veio falando aqui. Ele vai ser o primeiro califa. É o que a gente chama aqui o califado ortodoxo, é o que a gente chama o califado dos bem guiados. Por que bem guiados? Porque todo mundo ali parente, todo mundo andava com Maomé. Então era guiado por Maomé. Então você tem aí, eles chamam de califado ortodoxo, o califado dos bem guiados. Você vai ter 4 califas aí, começando aí com Abu, que vão ser parentes, então próximos ali do Maomé. Ele vai até 632 com o último, que é o Ali. Outra coisa aqui importante para a gente poder entender, daquele lance que a gente falou, da tribo e tudo mais, a capital do Islã era Medina, cidade de Medina, na Arábia Saudita, onde hoje é a Arábia Saudita. Então, olha, a capital política agora do califado ortodoxo é Medina. Ela está dentro da região da Arábia Saudita. Aí você vai falar assim, André, mas a cidade importante para eles não é Meca, que eles oram, né? Todo dia, eles têm que parar, procurar a região onde está Meca e orar para Meca. Não é assim que funciona? Então, Meca, também dentro da Arábia Saudita, ela é uma capital religiosa, como é Jerusalém, que é uma capital religiosa para os cristãos e para os judeus. E para eles também é importante. Mas a mais importante é Meca. Esse califado ortodoxo, ele vai se expandir para regiões que não são árabes. Tranquilo até aí, gente? Para regiões que não são árabes. Então, como eles têm essa visão xiita, essa visão de que quem tem que governar tem que ser parente de Maomé, mantém-se o poder, do califado, ou seja, do imperador do Islã, aquele cara que governa politicamente o Islã, dentro dos povos árabes e dentro dessa região árabe. Aí foi que eu falei lá no começo da aula, tem que se preocupar também com essa coisa da etnia. Você tem grupos étnicos aqui, com outra visão, que se converteram ao Islã, mas eles não são árabes. Então você tem que manter o poder religioso e manter o poder político dentro das tribos árabes. Tranquilo? Vamos lá então, né? Vamos continuar aí agora. Chegamos aqui ao califado omíada. Vamos ver como surge esse califado omíada. O último califa ortodoxo foi Ali. Só que ele sobe como califa através do assassinato do califa anterior. Então há um racha aí. Você tem aí os xiitas aceitam ainda ele, os sunitas não aceitam, e começa uma discussão. O que ele vai fazer? E é importante você entender agora que a Síria, ela agora é uma força política, econômica e militar dentro aqui do califado. A Síria agora é uma potência rica, essa região é uma potência rica dentro desse califado, e vai acontecer que agora, como xiitas e sunitas, eles não se acertam, eles não estão conseguindo se acertar,
vai haver um grande acordo aí, e desse acordo surge um golpe que vai criar o que ele chama de Califado Omíada. Muáwia, ele vai ser o grande líder da Síria, que, como a gente falou aqui, a Síria nesse momento aqui ela está rica, então Muáwia ele domina economicamente a região toda aqui do Islã. E como o povo sunita não estava aceitando o Ali, vamos fazer um acordo, né, com Muáwia. Para quê? Para ele ficar controlando o Islã até o filho de Ali subir ao trono como novo califa. O filho dele sobe ao trono como novo califa, mas não consegue se manter, e o Muáwia vai dar o golpe e vai se tornar agora o novo califa. Ele vai criar agora o novo califado, que ele chama de Califado Omíada. Começa em 661. Omíada por quê? Porque é da família Omíada, que era uma tribo a qual Maomé tinha nascido. Então, a justificativa deles para os xiitas somos parentes de Maomé também. Somos da mesma tribo. A tribo Omíada. Percebeu? Então tem como xiita aceitar, porque o discurso somos da tribo dele. Apesar de não vivermos aqui na Arábia Saudita, sim, na Síria, somos da tribo. Vocês não querem o sangue, do mesmo sangue? Somos do mesmo sangue, somos da mesma tribo. A tribo Omíada. Então ele consegue aí, com esse discurso, ele consegue apaziguar e criar agora o que a gente chama aí de Califado Omíada, que aí vai se expandir, né, por toda a África do Norte, chegando até aí a Península Ibérica e vindo mais aqui até o Afeganistão e o Paquistão. É a maior, nesse período, você tem aí a maior extensão nesse califado. Só outra coisa aqui, que vai gerar problema. Lembra que a gente falou que a capital política era Medina? A capital política, né, do Islã era Medina. Agora no califado, né, Omíada, eles passam essa capital agora para Damasco, na Síria. Então agora, aí é que começa a discussão. Aí você vê como grupos não vão aceitar. Porque a capital agora, beleza, somos do mesmo sangue, mas a capital não vai ser mais aqui dentro da Arábia Saudita. Eu estou trazendo para Damasco, na Síria. Eu vou governar da Síria. A Síria agora essa região da Síria que passa agora a governar. Então você tem agora aí uma administração do Islã fora das terras árabes. Continua Meca sendo a capital religiosa, mas a capital política agora é Damasco, na região hoje que a gente chama de Síria. E olha só, o mais importante califa desse período, Omíada, ele é o Ali de Ibn. O Ali de Ibn, ele governa mais ou menos 705 a 715. André, por quê? O Ali de Ibn, ele é tão importante assim. Vamos lá, vamos entender ele aqui. Primeiro que todos os califas omíadas, como a gente falou aqui, que tinha a capital em Damasco, na Síria, eles se casavam com princesas árabes. Então mantinha-se a estrutura do sangue árabe. Então eu só estou dando isso aqui para vocês se ligar no que eu falei aqui. Então olha, o Alid, ele era filho de uma princesa árabe e casado com uma princesa árabe. Percebeu como é que eu falei aqui a importância da etnia, de manter... Olha, estou sendo governado da Síria, mas... Olha aí, o sangue familiar está vindo da Arábia Saudita.
para poder se manter esse laço aí, continuar com essa estrutura aí que a gente falou aqui, ó. Os laços, eles estão amarrados, né? Tranquilo? É ele que vai, em Jerusalém, criar o Domo da Rocha, que seria o local onde Maomé iniciaria sua peregrinação para o céu. Você percebeu a importância de Jerusalém também aí, pela passagem de Maomé ali também. E o que é mais importante para a gente? A invasão aqui da Península Ibérica. O que vai acontecer aqui? Tariq, que é um militar liderado, por Walid, ele vai invadir a Península Ibérica pelo Estreito de Gibraltar, essa quase ligaçãozinha aqui entre a península, e vai subir. Isso em 711. Ele vai subir invadindo tudo, destruindo os reinos visigodos e godos, vai subindo até chegar no Reino Franco. Quando ele chega lá no Reino Franco, ele vai se deparar com as tropas de Carlos de Martel. Carlos Martel é que vai dar uma freada nele, tá? E aí, quem é Carlos Martel? Carlos Martel, pai de Pepino Breve, que vai dar, que vai iniciar o que a gente chama de Império Carolíngio, que nós estudamos na outra aula. Olha aí, aí você vê a força de Carlos Martel, grande estrategista militar. Ele consegue frear o avanço, aí ele ganha essa força, filho dele vai seguir criando aí o Império Carolíngio. O Islã chega no ponto máximo, no governo de Walid. Quando ele chega até a Europa, na sua extensão maior, vai ser no governo dele. Começa a invasão de Tariq, e essa dominação aqui da Andaluzia, da região de Andaluz, vai surgir aí o que a gente chama de Emirado Árabe. Aqui vai se ter um emir, lembra que a gente falou aqui, ó, o califa, e você tem os o emir, que é o cara que administra a região do califa. Então agora você tem aqui um emirado, o Emirado de Andaluz. Vamos lá, galera. Agora, para a gente fechar essa parte aqui muçulmana e entender aqui a Reconquista. 750. Você tem aí, ó, o pai de Abderramão. Abderramão, ele seria o sucessor dentro aqui do califado, Omida. O pai dele é assassinado e há uma revolução dentro do Islã. Começa a se quebrar. O Islã ele começa a se quebrar. Mesmo o pai sendo assassinado e ele que subiria o trono, ele consegue fugir, mete o pé e vem para Andaluz. Chegando aqui em Andaluz, ele vai criar o Emirado independente. Em 756 ele cria um Emirado independente de Córdoba. Ou seja, ele não se vê como o califa. Mas também ele não reconhece califa. Mas ele não se proclama califa. Mas ele não reconhece, porque aí os xiitas vão começar a brigar aqui. Começa a haver uma briga de xiitas e sunitas, e aí começa aqui a uma fragmentação do Islã. Então ele vira e fala só, aqui é um emirado, eu vou ser um emir. Eu não sou califa, mas eu não reconheço, eu não estou reconhecendo nenhum califa. Eu não vou reconhecer nenhum califa. Então vira um emirado independente. E aqui começa a fragmentação. Isso vai até 929, quando
Abderramão III, aí sim ele vai se conclamar, né, califa, né, o califado de Córdoba. Aí você depois, na terceira geração dele, é que ele vai falar assim, não, aqui agora vai ser o califado. E aí ele cria um califado, que é o califado de Córdoba. Aí aqui já está tudo já fragmentado, você não tem mais um califa único. Em 1031, o califa ele é assassinado e começa o que chama de taifas agora. Também aí, ó, de novo, você tem por que taifas? Você vai entender agora. Você tem de novo uma fragmentação. Você não tem mais agora o califa, e você tem aí pequenos emir, territóriozinhos que vão ser chamados de emirados, que não vão ser chamados de emirados. Você tem o emir, mas é uma taifa, é muito pequeno, né? Aí, por que é importante você entender isso? Caraca, deu uma estruturada. Você viu toda a expansão árabe até a invasão aqui da Península Ibérica, da Andaluzia, né? Até da Andaluz. Você vai ver a chegada deles nos reinos francos, a importância de Carlos Martel para frear esse avanço muçulmano na Europa, e que é dele que vai vir Pepino o Breve e o Império Carolíngio. Olha aí, ó, a estrutura aqui. E você vai ver agora, depois, que essa expansão do Islã, ela foi uma expansão baseada aí numa estrutura religiosa, mas que tem uma estrutura étnica. Lembra que a gente falou aqui, ó, né? Que o califa era filho de uma princesa árabe, casava com uma princesa árabe, então isso vai quebrar a briga entre sunitas e xiitas. Essa briga aí essa desconstrução do Islã, desse grande Império Islâmico, com a queda aí você vai ver o Califado de Córdoba. Então começa enfraquecimento muçulmano. Os muçulmanos agora não estão contando mais uns com os outros, que eles estão brigando, né? Aí você vai ter aqui dentro do próprio Califado de Córdoba uma briga interna, onde o califado acaba, surge as taifas, então fica mais fraco ainda. É o momento da retomada, é o momento que os cristãos vão começar a retomar, empurrar os muçulmanos de volta. Tranquilo? Então, por isso eu gosto de trabalhar com um mapa, que aí fica mais fácil de a gente poder entender, fica mais fácil a gente olhar isso tudo e ver todo esse movimento de expansão e de retração depois do Islã. Gente, espero que esteja todo mundo com saúde na casa de vocês, que esteja tudo bem. O governo ele pode estar liberando a sua saída, mas cuidado, não tem vacina e a doença não tem cura. Então fique esperto, lembre-se das recomendações da Organização Mundial de Saúde, tome cuidado aí no teu dia a dia, proteja a sua vida, a sua saúde e das pessoas que você ama que estão ao seu redor, tá, gente? Semana que vem a gente está se vendo de novo aí, então estamos juntos então. Fui!